Chega alguém que não conhece, chega um estranho, um indouto, entra na igreja. Aí tá todo mundo falando língua estranha. O que essa pessoa vai aproveitar deste culto? Paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Alairto e vamos para mais um vídeo Desvendando as Escrituras. Nós estamos falando sobre as línguas estranhas, sobre os dons espirituais. E aqui o apóstolo Paulo orienta a igreja de Corinto acerca da execução dos dons na igreja. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque a ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete, para a edificação da igreja. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos proveitaria se vos não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Veja que os dons espirituais são para a edificação da igreja, para a consolação e para a exortação. Neste canal mesmo tem um vídeo que nós tratamos sobre alguns assuntos, sobre Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos capítulo 2, sobre a vinda do Espírito Santo. E com a vinda do Espírito Santo, junto há uma manifestação de dons. Há pessoas, há pastores que ensinam que quando uma pessoa aceita Jesus, quando ela recebe o Espírito Santo, ela já recebe os dons. E nós vamos observar dentro das Escrituras que Paulo nos ensina que é necessário buscar com zelo os dons. Você recebe o Espírito Santo porque é Ele mesmo que te convence a ir e aceitar a Jesus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Essa pessoa agora aceita Jesus. Ao aceitar Jesus, ela recebe os frutos do Espírito que estão lá em Gálatas 5, a partir do versículo 16. Você vai ver que os frutos do Espírito é Ele que coloca no homem, é Ele que coloca na pessoa. Agora, dons, a Bíblia não fala que a pessoa recebe os dons. Os dons, Paulo ensina a igreja de Corinto a buscar os dons. E aqui, talvez é uma grande dúvida hoje das pessoas acerca das línguas estranhas, acerca dos dons espirituais. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, um pouquinho atrás, se você voltar, você vai ver que Paulo fala acerca dos dons e da execução dos dons na igreja. Talvez eu tenha ouvido alguém falar assim, mas não tem mais cura, não tem mais língua estranha, não tem mais profecia, não tem mais revelação, não há mais visão. Estamos vivendo o liberalismo religioso, estamos vivendo o quê? O que estamos presenciando hoje? Mas entendam uma coisa, é porque falta a busca pelos dons. Falta aquilo que Paulo falou, eu quero que vocês busquem com zelo os dons espirituais. A Bíblia você vai encontrar pelo menos 33 dons, mas ministerialmente nós temos 9 e depois os 5 que se resume ao ministério eclesiástico da igreja. Então, você precisa entender os dons. Talvez você é uma pessoa cheia dos dons, você fala línguas estranhas, você interpreta, você tem dom de cura, você tem dom de profecia, você tem dom de visão, mas porém você não está executando isso, você não está exercitando isso. E Paulo diz, eu quero que vocês falem língua estranha, eu quero que vocês exercitam isso, eu quero que vocês façam para a edificação da igreja. Paulo foi bem claro aqui quando ele disse, proveito vocês teriam se eu viesse falando uma língua estranha. Quem fala língua estranha, ele edifica a si mesmo, ele está se edificando. É um código entre você e Deus, entre eu e Deus. E é língua estranha mesmo, não é língua conhecida, tá? Não é a língua lá de Atos capítulo 2, quando o Espírito visitou eles, que tem um vídeo neste canal que você pode acompanhar lá. Ninguém conhece, nem o diabo, nem pessoa nenhuma conhece. É uma língua estranha, é um código que você fala com Deus. E aí você é edificado. Porém, falando em língua estranha, você pode receber uma mensagem espiritual. E essa mensagem espiritual, aí você interpreta. Se não tem ninguém que interprete a tua mensagem em língua estranha, que é para determinado irmão, um membro da sua comunidade, da sua igreja,
alguém tem que interpretar. Se alguém não interpretar, você interpreta. Você ou alguém da igreja, para a edificação da igreja e para que a igreja julguem essa profecia ou essa mensagem que você está entregando a determinada pessoa. Paulo falou que quer que todos falem língua estranha, mas muito mais profetize. E ele não estava falando do dom de profecia, ele estava falando da profecia, que é a Bíblia, ele estava falando da profecia que é a palavra de Deus. Ele estava falando das Bíblias, ele estava falando, eu quero que vocês preguem, eu quero que vocês edifiquem a igreja através da palavra. Ele mesmo vai falar aqui, ele fala, olha, eu vou falar através da ciência, eu vou falar através do conhecimento. Então, Paulo estava falando que a edificação da igreja, ela vem através da palavra, através do ensino, através da profecia, que é a palavra, através da doutrina, que é a palavra de Deus. Se você fala a língua estranha, você está se edificando. Se você tem uma mensagem para entregar para alguém em língua estranha, você está edificando aquela pessoa. Você precisa receber em língua estranha e traduzir para a pessoa, para que essa mensagem seja recebida e a igreja julgue, para que você não entre em juízo com aquilo que você está fazendo. Ah, mas pastor, nós temos visto muita coisa, está acontecendo muita coisa. A gente vai num culto e já vê logo um monte de profeta, um monte de mensagem e tantas coisas acontecendo. Paulo falou que é uma ordem para as coisas acontecerem no culto. Quando 2 ou 3, no muito. Não estamos aqui julgando ninguém, mas quando você for olhar para dentro das Escrituras, há ordem para tudo. O Espírito Santo é com ordem, é com decência, não é uma bagunça, como às vezes se está acostumado a ver. O Espírito Santo ele não atua na bagunça. O que nós temos visto é muita carnalidade, muita meninice, muita emoção, muita empolgação e pouco poder de Deus. As mesmas pessoas que passam a noite pulando, no outro dia não querem saber de Jesus mais, não querem saber mais de carregar sua cruz e ir até o fim. Acerca dos dons espirituais, Paulo nos orienta e nos ensina. Quanto à edificação da igreja, é através das mensagens que são claras. Por exemplo, chega alguém que não conhece, chega um estranho, um indouto, entra na igreja, aí tá todo mundo falando língua estranha. O que essa pessoa vai aproveitar deste culto? Ela vai receber a mensagem de Jesus? Esse mover vai alcançar essa pessoa? Porque o que alcança esta pessoa é a mensagem da palavra, é o evangelho transmitido. Então, Paulo nos orienta. Eu quero que todos falem língua estranha, eu quero que todos vocês profetizem, eu quero que todos vocês divulguem a palavra, divulguem e usem os dons para a edificação. Talvez você pergunte assim, mas eu não gosto disso aqui, eu não gosto de orar por enfermo, eu não gosto de ir em hospital, eu não tenho o dom de cura, mas eu tenho o dom da pregação, eu tenho o dom de evangelizar, eu sou um evangelista, eu tenho o dom de evangelizar, de convencer uma pessoa. Busque os dons espirituais com zelo e exercite para a edificação da igreja, para que juntos consigamos ganhar o maior número de pessoas possível para o reino de Deus. Deus abençoe sua vida. Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Você pode mandar, deixar sua pergunta aí que a gente responde aqui neste canal mesmo. Deus abençoe a todos.